o exército da Síria, o rei da Síria, estava um pouco preocupado, porque muitas informações estavam chegando das estratégias dele contra o povo de Israel. E ele disse: olha, o que é que está acontecendo? Tem alguém informando as nossas posições, as nossas estratégias. Aí uma pessoa falou assim: olha, é um tal de Eliseu. Eu estou parafraseando, entende, irmãos? Um tal de Eliseu. Onde é que ele... Olha, eu quero que localize onde é que esse homem mora. Vamos lá matá-lo. Se a gente matar ele, acabou. Ninguém vai mais informar nada. E reuniu um grande exército sírio e foi lá. E o moço de Eliseu acordou de manhã, quando olhou pela janela, viu aquela multidão de exército, ficou nervoso com medo e disse: olha Eliseu, profeta, existe um exército. Eliseu disse: olha, maior é aquele que está conosco do que aquele que está aí. O que Eliseu estava vendo ali, irmãos? Eliseu estava vendo no mundo espiritual, olha aí, entrando no mundo espiritual, que o exército de Deus era maior do que aquele exército que estava ali fora. Aí Eliseu disse: Senhor, que o Senhor abra os olhos. Que olhos eram esses? Os olhos espirituais, para enxergar o mundo espiritual, a realidade espiritual. E quando o moço foi aberto os olhos dele, ele ficou espantado. E ele viu realmente que existia um exército novo. Mas o que é que isso tem a ver com a realidade da nova criação? E o que é isso? O que é essa nova criação que o apóstolo Paulo está falando aqui? Logo, quem está... Quantos estão em Cristo aqui, irmãos? Glória a Deus. Logo, quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Quando nós tomamos uma decisão de crer em Jesus Cristo, que a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Nosso querido Ricardo falou sobre fé, não é? E também muitos falaram sobre fé. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Quando isso acontece, começa a mudar. Uma realidade que existe espiritual passa a se concretizar na vida da gente. Jesus, ele veio para assumir o nosso lugar. Jesus, ele veio para morrer a nossa morte, a nossa condenação. Jesus veio tomar sobre si. E quando ele levou sobre si, irmãos, os nossos pecados, as nossas enfermidades, como diz a Bíblia, ele assumiu a nossa culpa. E a Bíblia diz que ele desceu, morreu espiritualmente também, e lá ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Glória a Deus. Isso aqui é a identificação que nós temos com Cristo, no que ele fez. Tudo que Jesus fez, irmão, tudo que Jesus fez por nós, fez de forma espiritual. Espiritual. Como é que a gente começa a se apropriar disso? Quando a gente escuta a palavra. Olha, o que é o Evangelho? A gente escuta o Evangelho. O Evangelho é que Jesus morreu por nós, para assumir a nossa culpa. Quando a gente escuta, a gente toma uma decisão. E quando a gente toma uma decisão, o que é que acontece? Aquela realidade espiritual, ela se torna evidente em nossa vida. E há uma transformação espiritual em nós, que se chama o quê? Novo nascimento. Nós somos um ser que temos
temos um espírito, que somos nós, né? Nós somos o espírito. O pastor Gilmar é espírito, possui uma alma, que é o seu intelecto, as emoções, né? Faz parte da sua alma, e habita nessa casca aqui. Aleluia. Um chapéuzinho, habita nessa casca. Glória a Deus. Não é? Quando ele aceitou Jesus, vamos mais ou menos fazer aqui, usar o pastor Gilmar como exemplo. Amém? Quando ele creu, ouviu a palavra, uma certa altura escutou a palavra, não é isso, pastor? E tomou uma decisão. Eu decido, a partir de hoje, acreditar em Jesus. O que é que acontece no mundo espiritual? Tudo que Jesus fez, irmãos, está no mundo espiritual. Tudo que ele fez, todas as promessas que ele tem para nós, todas estão nas regiões celestiais. Por isso que lá Paulo em Efésios 1 e 3 diz: bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quer dizer, no mundo espiritual há muita coisa reservada para aquele que nasceu de novo. Há muita coisa reservada, muita coisa mesmo. Como é que eu trago do mundo espiritual para o mundo físico? Crendo. Puxa, a irmã agora falou pela fé. Porque fé é a certeza da coisa que não se vê. Eu estou vendo, digamos, eu estou vendo aqui os anjos aqui. Pelo menos pela Bíblia, cada um de vocês tem um anjo acompanha vocês, não é? Um ou dois, não sei, eu não sei bem cada um. Não, exército. Olha aí, o do pastor Gilmar já é muitos anos. Não é? E o Espírito Santo está aqui. Alguém está vendo fisicamente o Espírito Santo? Não, nós não estamos vendo fisicamente. Mas a fé é a certeza. Oh, glória! Irmãos, nada do que é espiritual apela pelo emocional. Nada. Muitas vezes você não está sentindo nada, você não está sentindo arrepio, você não está sentindo nada, mas pelo fato de você acreditar só no que Deus diz na sua palavra, já é um motivo para as bênçãos de Deus e a realidade espiritual se concretizar na sua vida. Aleluia. Amém? A nova criação é um novo nascimento no nosso espírito. Ele recria. Vocês já ouviram falar na regeneração? Alguém já ouviu falar, né? O que é regeneração? O que é regeneração? É a transformação do nosso interior, do nosso eu, vá lá. É gerar de regeneração. É algo que não estava morto, foi gerado novamente. Quando nós fomos regenerados, o maior exemplo, irmãos, do que aconteceu no novo nascimento é Romanos capítulo 6, que fala sobre o batismo. Quase ninguém fala sobre isso, não é? E pode observar que muitas vezes a gente não dá valor ao batismo. É como se o batismo fosse algo assim, tem que se batizar, como se fosse um ritual. E não é não. Porque a realidade espiritual do batismo é algo tremendo. Quando você está ali se batizando, descendo a água, é um ato de fé. Tem gente que diz que é um simbolismo, eu não acredito nisso. É um ato de fé que naquele momento você morreu para o mundo e agora você está ressurgindo em uma nova vida. Essa nova vida que você tem é a vida de Jesus implantada em você. Irmãos, é muita coisa. Você passa a ser um filho de Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Você é tão filho de Deus como Jesus é. Só que Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus, não é? E você é irmão dele. Porque você passa a ser filho também do papai. Filho de Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso. Não é?
criatura nascida de novo, podemos pecar? Vocês é que vão responder. Podemos pecar? Lá em João, João capítulo 3, diz que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus e não pode ser filho de Deus. Por quê? Por que isso? Porque nascemos de novo e ainda chegamos a pecar. Por quê? Vocês já ouviram alguém dizer, não, nós somos pecadores, não é? Nós somos pecadores. Eu nunca digo isso. Sabe por quê? Eu só posso dizer aquilo que a Bíblia diz. Vocês nunca vão dizer que, olha, eu sou um pecador mesmo e o pecado é assim mesmo, eu sou pecador e vou pecando. Isso são coisas, são chavões religiosos que a gente vai aprendendo com o tempo. Nós somos pecadores remidos. E o que é um pecador remido? Alguém sabe dizer? O que é um pecador remido? Foi liberto do domínio do pecado. Porque lá em 1 João diz que aquele que anda praticando o pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. Por quê? Porque essa nova natureza que foi recriada em você, a natureza de Deus, não é uma natureza pecaminosa. O homem, quando pecou, ele trouxe para a sua natureza. Adão tinha uma natureza, antes do pecado, ele era filho de Deus, ele era semelhante ao pai, não tinha pecado, não tinha nada, podia procriar, podia ter filhos. E na verdade Deus criou o homem com o intuito de ter uma grande família semelhante a ele. Esse foi o projeto de Deus. Só que esse projeto foi frustrado por causa da atitude do homem, do pecado do homem. Aleluia. O que acontece? Trouxe o pecado no mundo e veio agora o segundo Adão para trazer o quê? Vida. Por isso que quando João Batista, irmão, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei que capítulo 6 de Romanos são uma trilogia ali do que aconteceu conosco. Capítulo 6 fala do batismo, quando nós ressurgimos uma nova vida. O 7 fala justamente do conflito que há entre a nossa carne e o nosso espírito. E o 6 fala da solução. O 8 fala da solução. Quando nós nascemos de novo espiritualmente, irmãos, a nossa carne não foi regenerada ainda. Há um plano de Deus, um projeto de Deus para a nossa carne ainda. Nós estamos aqui nesse mundo, embora nascido de novo, nós estamos sujeitos a pecar. Não é para ser. Pecado na vida de quem nasceu de novo é um acidente de percurso. Por isso que em Romanos 8 diz: aqueles que andam no Espírito jamais cumprirá os desejos da carne. Glória a Deus. Qual é a nossa realidade espiritual em Cristo? Nós somos santos. Nós somos justificados. Glória a Deus. Nós temos a natureza de Deus. A gente precisa andar pela fé. Sabe por quê? Porque o justo vive da fé. Oh, glória, aleluia. Quando eu olho para os pecados, os erros que eu cometi, eu observo o seguinte: eu disse, olha, eu cometi esses erros, cometi esses pecados, mas agora eu não vou mais cometer, porque eu me arrependi, mudei de direção, e agora eu não vou mais pecar. Há condições de isso acontecer? Há condições de a gente não pecar? Depende do crescimento, irmãos. Depende de como nós vamos andar em comunhão com Deus. Depende da gente. Olha, se você, o ano passado, você era um tipo de pessoa da renúncia. Olha, se o ano passado você era um crente que era um pouquinho neném, se hoje você já cresceu mais um pouco, é porque você se livrou mais dos erros, dos pecados. Quanto
mais você chega a Deus, quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, quanto mais você tem uma vida voltada para obedecer a Deus, para ter comunhão com Ele, mais o Espírito Santo que foi nos enviado. Irmãos, todo esse plano de criação, de novo nascimento que Deus fez, Deus não fez e deixou a gente no mundo sozinho, não. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que aquilo que Jesus fez vai se cumprir em nossas vidas. Quando a gente vai orar, eu agora peguei um costume, eu não tinha, depois parei, e agora toda noite, minha esposa disse, não, toda noite a gente vai orar, toda noite. Porque é preciso. Toda noite a gente vai orar. Durante o dia, estou no trabalho e começo a orar, falando em línguas, começo a orar. Quando surge algum problema, a gente não pode, tem que estar atenção naquilo, mas quando está calmo, eu começo. Por quê? Porque eu preciso do Espírito Santo para viver a vida de Deus. Aleluia. Porque senão eu peco. Sabe por quê? Porque tem uma luta, tem uma guerra com a carne. A carne, ela quer o quê? Não fazer a vontade de Deus. E o Espírito recriado, quer o quê? O Espírito que nasceu de novo, quer fazer a vontade de Deus. Há um conflito, há uma guerra. Agora, você tem o poder de decidir se vai alimentar mais o Espírito, a vida espiritual, ou a carne. Quer ver uma coisa? Quando a gente está naquele momento de louvor na igreja, de adoração, aquela maravilha, aquele clima espiritual, alguém peca? Alguém peca? Você já viu alguém pecando nesse clima aí? Eu nunca vi. É muito difícil, né? Dá aquele clima, a presença de Deus, o Espírito Santo se revelando. É muito difícil a mente da gente começar a pensar em coisa errada. Entende? É dessa forma que nós devemos viver no dia a dia. Olha, todas as vezes que eu erro. Mesmo, olha, tudo que Jesus fez por nós é uma realidade espiritual. Depende de mim, depende de você se apropriar dessa realidade todos os dias. Glória. Irmãos, às vezes eu erro. Sabe o que acontece quando eu erro? Quando eu vou orar, aí eu faço um balanço. E pode ter certeza, quem nasceu de novo sabe disso. Quem não nasceu, não sei. A gente não pode julgar quem não nasceu de novo, a gente não sabe. Mas a gente sempre deve se questionar: pai, será que eu nasci de novo? Jesus, será que se eu não nasci, eu não quero nascer? Não é? Quem nasceu de novo sabe que quando erra, tem um negocinho lá dentro, faz filhinho, erraste. Filhinho, você fez isso aqui, olha. Não, há uma rejeição, há algo que nos incomoda, porque aquilo que eu pratiquei de errado não condiz com a nova natureza que eu tenho. Amém, irmãos? Entenderam? Não condiz. O que é que você vai fazer? Orar: Senhor, perdoa os muitos pecados, a multidão de pecados. Não, porque a multidão de pecados Jesus já levou na cruz. Você vai orar e vai pedir perdão daquele pecado que você cometeu. Por quê? Porque você não foi chamado por Deus para viver na prática do pecado. Então você tem que tirar esse costume de estar sempre dizendo que é pecador, que é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, irmãos. Não é assim mesmo. Leia a Bíblia no Novo Testamento, fala do Novo Testamento por causa da dispensação da graça. E você vê que tudo aponta: você é sumo sacerdote, você está sentado em Cristo, está sentado com Cristo no trono, você é mais do que vencedor, você foi justificado pela fé, o Espírito Santo habita em você. É muita coisa que você é em Cristo. E por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo? Porque é um processo. A alma, eu falei do Espírito que nasceu de novo, e a alma? O que a gente faz com a alma? Tem algo para fazer com a alma. Quem é que faz nosso espírito nascer de novo? É o Espírito Santo. E a nossa alma, quem é que restaura a nossa alma? A Bíblia fala sobre isso, Romanos 12, né? Renovai a vossa mente, né? Renovar pela renovação da palavra. Quer dizer, quanto mais, o que é renovar a mentalidade?
que é renovar a mentalidade? É que a minha mentalidade era de pecador. Um exemplo, eu sou pecador mesmo, né? Então, começa a pecar, aí diz, não, aí vem aquele senso da alma. Porque está aqui na cabeça, na mente. Ensinaram errado, me desculpe, porque me ensinaram errado também. Quando eu vou ler a Bíblia, nossa, isso aqui me ensinaram errado. Não, é assim. Ensinaram errado. Aí eu vou, não, eu pequei, pequei. Mas não sei se vocês já ouviram alguém falando isso. Mas eu sou pecador mesmo, né? Não. Pode ter certeza que eu estou falando para vocês, faça igual os crentes de Berea, confirme na Bíblia. Não. Se eu pequei, eu estou sujeito a pecar, porque eu ainda possuo uma carne. Mas eu não devo me conformar, como diz lá em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com a mentalidade desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, aquela mentalidade que eu tinha, digamos, alguém me faz vou dar um exemplo aqui. Alguém me faz um mal. Alguém diz alguma coisa para me ferir. Qual é a mentalidade do mundo? Do século? Do mundo? Qual é a mentalidade? Dá o troco. Eu vou dar o troco, né? Eu sou crente, mas também eu sou pecador mesmo, vou dar o troco. É assim mesmo, faz parte, eu sou pecador. Não, você não é igual às pessoas que não é filho de Deus. Você nasceu de novo. Eita, glória, aleluia. Você nasceu de novo. Ei, aleluia. Não da água, mas do Espírito. Você foi recriado. A natureza de Deus está em você. Aleluia. É isso que a Bíblia diz, irmão. Devemos andar por fé todos os dias. Oh, glória. Você vai ver que ainda está fraco. É um neném na fé ainda, mas você vai dizer, eu tenho uma natureza de Deus. Há uma distância muito grande da minha vida para isso que eu estou falando, mas eu vou falar, eu vou andar. E sabe o que vai acontecer? Você vai renovando sua mentalidade. Sabe o que vai acontecer? Não, Senhor, eu estou com vontade de dar o troco, olha, a pessoa merece, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, merece. Mas a Bíblia diz, a palavra diz que eu preciso perdoar. Aí você, que não se baseia pelas emoções, porque perdão é uma decisão, perdão não é uma emoção. Você que não se baseia por emoção, mas se baseia pelo aquilo que a palavra diz, e você faz, mesmo sem sentir, eu não estou sentindo que eu devo perdoar, eu não estou sentindo. Tem gente, já ouviu essa expressão? Olha, eu não estou sentindo que eu devo perdoar. E quem disse que a gente vive pelos sentimentos? A gente vive por aquilo que a palavra de Deus diz. Não é pelo que sentir, não é pelo sentir, é a decisão, irmãos. A decisão de obedecer a palavra de Deus. Aí você faz, olha, eu vou perdoar, mas também não quero falar com ele. Não é perdão. Porque o perdão do tipo de Deus é o perdão que perdoa e esquece. Quando você toma essa decisão e você confessa com sua boca, essa realidade espiritual vai se materializar. Tudo que é espiritual, todas as bênçãos espirituais que Jesus já fez por nós, que Ele já fez, que Ele já conquistou na cruz por nós podemos nos apropriar dela através da fé. Glória. Através de crer com o coração, confessar com a boca e começar a andar. Estou enfermo, Senhor, olha, eu não tenho tanta fé agora para orar e ser curado. Mas olha, eu acredito que tu vais providenciar uma cura para mim. Independente da sua pouca fé, não é? Porque a fé é mensurável, diz pouca fé e muita fé. Se você tem pouca, você deve precisar aumentar a fé através da palavra, meditando na palavra, enchendo-se da palavra, e a fé vai vindo. Porque a fé ela vem. A fé ela vem quando a gente escuta a palavra de Deus. Você vai vendo a palavra, aí diga, mas a sua fé sai para ir no médico. Aí você ora pelo médico, ora pela enfermeira, ora pela medicação que vai ser medicada em você. E Deus vai fazer a obra na sua vida, irmãos. Agora, se você tem fé para que haja uma cirurgia no espiritual, ou haja uma cura divina, sabe o que é que vai acontecer? Vai haver. Oh, glória! Por que vai haver? Por causa que tudo
que Ele fala na sua palavra é verdade. Aleluia. Tudo que o Senhor Jesus fala na palavra é verdade, irmãos. Nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus, somos filhos de Deus muito amado. Nosso objetivo e nosso propósito de vida é cada dia mais chegar perto de Jesus. Vocês acham que eu estou perto de ser igual a Jesus? Não. Mas eu tenho esse alvo, porque se amanhã, digamos, no trânsito, que é um teste, né? Do fruto do Espírito, trânsito, alguém me fechar e buzinar, quando buzina eu fico, meu Deus, Jesus, misericórdia. Né? Aí veio aquela raiva, dá vontade de parar. É isso. Mas se acontecer de irar, já aconteceu, irmãos. Confesso, já aconteceu. De me mirar com essa buzinada, essas coisas, já aconteceu. Aí depois aí vou no caminho. Aí vou orando lá, o Espírito Santo disse, filho, você errou. Eu disse, errei. Jesus me perdoa. Não dá tempo nem de saber, não dá tempo nem de pedir perdão mais o rapaz. Eu não sei nem onde é que está o carro dele. Mas se eu ver, eu preciso ir lá. Olha, eu já passei cada vergonha, vocês nem imaginam. Sabe o que é vergonha assim? De me dizer alguma palavra que não era para dizer a pessoa, e depois o Espírito Santo, vá lá e peça perdão. Meu Deus. Aí eu, olha, fulano, eu vim aqui, tá todo cheio de razão, mas eu vim aqui para te pedir perdão. Veja que vergonha, não é? Aí quando sai da lixa, o Espírito sai, eu errei, mas eu pedi perdão, eu não quero fazer mais isso. Espírito Santo, me ajuda, me fortalece. Olha, sabe quem é que tem o poder para nos ajudar a não pecar? É o Espírito Santo. Só o poder dele, só andando no Espírito. Deus. Leia Romanos 6, você vai entender o que aconteceu na nova criação, não é? Através do batismo. Leia o 7, Romanos 7, não esqueça disso. Leia Romanos 7, que é o conflito entre a carne e o Espírito, a nova vida. E leia o 8, que é a solução. É andar no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, eu quando não ando orando, eu fico mais propício. Quando eu não estou muito no Espírito, pode ver todos nós, não sou eu não, irmão, qualquer um de nós, a gente fica mais propício a errar. Tem gente que é forte em uma certa área, tem gente que tem uma paciência, já é nada Deus, né? Paciência, né? Já é calmo, quando fala, bom dia, olha, calma, né? Já tem gente que é colérico, sanguíneo, não é? Independente, irmãos, de como nós somos, dos nossos temperamentos, independente, o Espírito Santo vai agir em nossa vida para, a cada dia, um processo, nos restaurar. Mas uma coisa diga a vocês, pecado não confessado é igual a juízo. Não se engane que hoje em dia no Novo Testamento não há juízo, não se engane. Se você peca e peca, por isso que nós devemos viver a vida com discernimento, sabendo quem nós somos. Se você é uma pessoa só religiosa, que vem à igreja, senta na igreja e sai, não sabe quem você é em Cristo, é complicado, irmão. É verdade. Você está num campo de batalha, sem nenhum canivete. Olha que complicado, você vai levar um tiro e vai morrer. Pecado não confessado, mais pecado não confessado, mais pecado não confessado, e vai juntando, isso é igual ao juízo. Consequência vai acontecer na tua vida. Às vezes está doente, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque. Aquele pecadinho que você não pede perdão, aquele pecado que você não diz, pecado não é só adultério. Os evangélicos, a maioria, classificaram o pecado com alguns pecados que é pecado, como adultério, roubo, e alguns pecados que é pecado. Mas pecado é uma natureza que tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Olha, irmãos, não é que eu estou querendo falar mal do
pastor Ricardo não, sabe? Não é eu falando mal dele, mas olha, ele é pecado. É pecado. É pecado. É diferente. O pecado de adultério tem uma consequência para o pecado de adultério. O pecado de maledicência, falando mal do irmão, tem outra consequência. Aí você vai pecando, falando mal de um, e depois estou falando mal da irmã. Depois estou falando mal do irmão. Aí vem juízo de Deus. Justo. Vem juízo de Deus. Aí quando vem consequência, maldição. Ai, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Não sabe? Vá ler na Bíblia, que você sabe. Irmãos, o nosso maior inimigo, eu estou para dizer para vocês que não é Satanás. Nosso maior inimigo é a nossa carne. Porque, olha, Jesus já não derrotou Satanás e todos esses demônios. Eles estão aí, a maldição também já foi levada na cruz, mas ela está aí. O pecado também já foi dominado, mas ele está aí. O maior inimigo que nós temos é a nossa. Sabe por quê? Porque se a gente andar no Espírito, a gente tem tudo de Deus. Se andar no Espírito, nenhum ladrão pode te assaltar, porque vai ter um exército de anjos, como o pastor falou, um exército de anjos ao teu lado. Quando vai assaltar, não vou poder assaltar não, porque eles vão levar guarda-costas. Se tu andares no Espírito. Agora, se andar na carne, aí começa a vir as consequências. O diabo começa logo nas tuas finanças. Depois começa a mexer no teu corpo físico. Aí começa, a família começa o caos se instala. Tudo por causa de não obedecendo os princípios. Marido e mulher, tem princípio para marido e mulher. Tem os princípios da palavra de Deus que é para marido e mulher. Mulher começa a quebrar o princípio, o homem também. Vai começar a ter um caos na família, no casamento. Irmãos, que Deus abençoe nossas vidas. Que o Espírito Santo nos guie e que dependamos dele para que possamos viver essa nova vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. O pastor Gilmar que vai orar por vocês. Amém. Vamos orar, né, pastor? Para que possamos sair daqui e dizer assim: olha, se eu pequei ontem ou hoje, você não tem que pecar todo ano. Ah, eu pequei hoje. Peraí, alguém lembra que pecou hoje? E por que você tem que achar que você pecou e que é pecado? Não, irmão, não. Você é um filho de Deus. Você não foi gerado para viver uma vida de pecado. Você foi gerado para viver de santidade, para viver a vida de Deus. Agora, se pecar, filhinho, se pecar, tem um advogado junto ao Pai, recorra a ele. Amém, irmão? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.